A paz do Senhor, irmãos. Neste momento nós daremos início à nossa escola bíblica dominical. Hoje traremos o tema A Persistência, que está na lição 4. Neste momento nós ouviremos um louvor pela Ana Cristina. Bom dia na paz do Senhor. Que esta paz esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. Em nome de Jesus. Eu queria deixar essa mensagem para você. O Senhor é o nosso pastor. Nada, absolutamente nada nos faltará. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado para sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida daria ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é como luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é como luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que daria ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Eu convido os irmãos agora para lermos a leitura da palavra. Tendo Sambalate ouvido que edificavam um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas?
estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojados numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde mora subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os inimigos que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificava o que tocava uma trombeta, estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos, neste momento, ler o nosso versículo-chave, que encontra em Neemias 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias 4, 6. Neste momento, nós passaremos a palavra para a pastora Rosângela, ela estará ministrando ao nosso coração. Que o nosso coração seja terra fértil para ouvir a palavra, e que nós possamos dar frutos e frutos bons através desta palavra que vai ser ministrada. Vamos orar por ela? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor amado, entramos na Tua presença, clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa as Tuas servas, usa ela com grande poder e graça, Senhor amado. A faça transbordar, Senhor amado, dentro da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, venha ao encontro do nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor, nos exorte, nos edifique e nos console. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma lição, agora a lição 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que não adquiriu a sua lição, ainda dá tempo, tá? Qualquer tempo é tempo para você adquirir conhecimento, não é verdade? A nossa última lição falava sobre o otimismo. E o otimismo é maravilhoso. E hoje a gente vai falar uma coisa que a gente precisa ter, que é a persistência.
A lição hoje, a lição 4, fala sobre a persistência. Uma pessoa persistente é alguém constante, alguém focado no objetivo, que não desiste fácil, que não se desvia do seu propósito. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz, orienta, né, aos irmãos para que permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor. E foi também o que Deus falou a Josué, que não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas que mantesse uma constância, né? Que persistisse no que Moisés havia orientado para ele. O povo israelita, ele estava regressando para a sua terra, porém a alegria ao retorno se misturou com a tristeza ao ver a destruição de Jerusalém. Seriam necessários a reconstrução dos muros, mas os inimigos dos judeus, eles se levantaram para impedir esse intento. Hoje, a igreja também, ela tem sido alvo dessa implacável perseguição, né? Mas nós temos uma promessa lá em Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E nessa lição, nós veremos como restabelecer resistência contra as investidas do inimigo, sabendo que essa resistência ela é fundamental para o processo de restauração das vidas. E é fundamental para o cristão resistir. Em Tiago, no capítulo 4, diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo. Veremos os ganhos com essa persistência quando mantemos focados na orientação de Deus. E temos aqui um dos ganhos, né? A persistência nos ajuda a resistir às críticas destrutivas. As críticas destrutivas são aquelas que ofendem, acusam, né? Eu costumo dizer que muitas vezes não importa o que a gente fala, importa é como a gente fala. E esse tipo de crítica é muitas vezes feita por pessoas despreparadas, que não possuem tato algum para lidar com os indivíduos. E muitas vezes também não são só críticas por críticas, a pessoa fala despreparadamente. Às vezes a pessoa fala de uma forma proposital para poder impedir o crescimento do outro. Críticas destrutivas, elas causam desmotivação e muito mais do que isso, elas podem até gerar traumas. A persistência também nos ajuda a não percorrer um longo espaço de uma só vez, mas, pelo contrário, transpor pequenos trechos, um após o outro, até atingir uma longa distância. Não podemos querer fazer o trabalho de um ano em um mês, devemos obedecer aos processos. Um bom exemplo para isso de persistência e de pequenos trajetos para a gente poder conquistar algo grande na nossa vida, é começar de pouquinho. A gente não precisa começar tudo de uma vez. A gente precisa aprender a passar pelas fases. É como quando vai fazer uma dieta, por exemplo, se você come 3 pães de manhã, aí você fala assim, amanhã eu vou começar uma dieta, vou comer uma torrada. Você não vai dar conta. Existe um processo, a gente precisa aprender a respeitar também esse processo. E a gente precisa aprender a persistir. Vamos ver aqui à frente os tipos de críticas que nós precisamos aprender a persistir. Né? O que as críticas fazem? Né? As críticas, aqui no tópico 1, elas ignoram a nossa força. Eles diziam lá para os judeus, né? Que fazem esses fracos judeus? Se os judeus tivessem dado crédito ao que estavam ouvindo, eles veriam realmente que eram impotentes diante de tão grande desafio. Assim foi com Davi. Davi, se ele fosse dar crédito para as coisas que ele estava vendo e as coisas que ele estava ouvindo, ele também não teria conseguido vencer aquele gigante. Essa, meus irmãos, é uma arma do crítico para tentar frear o cristão. E nós sabemos quem é o inimigo das nossas almas, né? Nós sabemos quem é o nosso acusador. Ele sempre diz, né? O crítico sempre diz, você não vai conseguir, você não tem força suficiente. As críticas destrutivas, elas são responsáveis por grande parte do desânimo entre os cristãos, principalmente aqueles que se deixam levar facilmente por elas. Muitas vezes, a gente já falou, né, que essas críticas elas geram traumas.
Eu digo que ninguém nasceu com o gene do não falo em público. Isso pode ter sido causado, e em geral a causa é essa, de críticas. Às vezes, numa primeira apresentação, alguém falou de uma forma mais dura e a pessoa não estava preparada para ouvir aquilo. Aquilo ali trava a pessoa. E aí fica aquele pensamento negativo de que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu não tenho força. Então, as críticas ignoram a nossa força. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, Paulo adverte para que nós não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, né? E a astúcia desses homens que nos fazem, induzem ao nosso erro. Salmo, no capítulo 28, versículo 7, o salmista diz que a nossa força vem do Senhor, o nosso escudo é o Senhor. Deus também falou isso com Josué, ser forte e corajoso. Se foi Deus que ordenou, né, nós não devemos ter medo, não devemos recuar, nós devemos aprender a avançar. A nossa força vem do Senhor. Nós também precisamos aprender a resistir críticas que desprezam o nosso intento, a nossa intenção. E diziam lá para o povo de Israel, vivificarão dos montes do pó as terras que foram queimadas. Isso no versículo 2. Os israelitas, eles precisavam reedificar os muros caídos, mas os seus adversários estavam desdenhando do trabalho por meio de palavras. Hoje não é diferente. O cristão é humilhado, é desprezado, porque ele assumiu um compromisso de viver exclusivamente para Deus. E aí vem essas críticas desprezando o nosso trabalho, desprezando o nosso intento. Eles fizeram o mesmo também com Jesus. Naquele momento de dor, lá em Mateus 27, na crucificação, eles menosprezaram, eles criticaram, eles desprezaram o que Jesus estava fazendo até aquele momento. O inimigo, ele quer achar uma brecha para esses momentos. E ele procura as brechas nesses momentos de dor, nesses momentos que parecemos mais vulneráveis. Ele é muito sujo. Críticas também que zombam das nossas realizações. Ainda que edifiquem, foi assim que falaram para o povo, né? Que ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Uma muralha era intransponível, ela demorava muitos meses, ou até mesmo anos, para poder ser construída, e exigia um contingente enorme de mão de obra. Além do mais, os judeus, eles não tinham uma matéria-prima de boa qualidade para essa construção. E aí, baseado nisso, os seus adversários, eles ironizavam, dizendo que os muros seriam facilmente destruídos. A ironia do adversário não deve, contudo, servir de desânimo e nem abalar a autoestima do Filho de Deus. O inimigo vai vir, ele vai ironizar, ele vai diminuir, ele vai zombar, mas isso não pode servir de pretexto para que eu termine, que eu pare a obra. Neemias e o povo que estava com ele nessa obra não se deixou abalar por conta disso. As nossas realizações, né, as realizações do cristão não são para si, mas são para Deus. Lá em 1 Coríntios diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você está fazendo para o Senhor, meu irmão, seu trabalho não é vão. Não espere receber aplausos, não espere receber elogios, sabe? Mas entenda que você vai receber, se você não receber aqui na terra, lá no céu tem um tesouro guardado para você. A persistência também nos ajuda a combater críticas destrutivas. O cristão, ele precisa conhecer as estratégias do inimigo e também saber reagir com sabedoria por meio da oração, do preparo e da vigilância constante. Um lutador, ele antes de lutar, ele procura conhecer o seu adversário.
Ninguém chega para lutar, os lutadores profissionais, ninguém chega para lutar sem saber quem é o adversário, sem conhecer o adversário. Mas no meio cristão, não é somente o seu adversário que você precisa conhecer. Muitas vezes você precisa conhecer a si mesmo também. É preciso você reconhecer também os seus pontos vulneráveis. Paulo, mais do que ninguém, ele enfrentou adversidades e venceu. Lá em 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a conhecer as táticas do inimigo, saber como que ele chega, mas a gente precisa aprender a conhecer quem sou eu, o que eu sou capaz de fazer. Vejamos como lidar com as críticas destrutivas. Por meio da oração incessante. É uma das armas para a gente poder aprender a lidar melhor com essas críticas. Lá no versículo 9 fala assim: porém, nós oramos ao nosso Senhor. Neemias e os israelitas, eles não desprezaram o valor da oração. E por isso eles servem de exemplo para a igreja hoje. Porque eles foram perseverantes na oração. Lá em Atos também, no capítulo 2, nós percebemos o quanto a igreja primitiva crescia, porque eles também perseveravam na oração. Muitos têm se tornado presas fáceis do inimigo por ignorarem o princípio bíblico que está lá em 1 Tessalonicenses, que é orai sem cessar. A oração é a arma, uma das armas que nós temos para poder vencer as investidas do inimigo. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, que ao invés de nós andarmos ansiosos, nós devemos aprender a orar, a depositar em Deus os nossos anseios, as nossas ansiedades. Isaías, no capítulo 59, versículo 1, diz que o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir. Lá também 1 Pedro 3:12 diz que os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. Então, meus irmãos, nós devemos aprender a usar essa arma, essa ferramenta. Não precisa de ter um curso para poder orar, não precisa de ter todo um repertório, todo uma especialização. Qualquer uma pessoa pode orar. A gente precisa aprender a usar essa arma. Não pense que a sua oração não será ouvida. Não acredite nas mentiras que o inimigo quer colocar na sua mente. Escolha ficar com a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 5. O versículo 17 diz assim, né, diz que Elias era homem semelhante a nós. Homem semelhante a nós, homem de carne e osso. E orou com insistência, ele foi perseverante e não choveu por mais de 3 anos. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que eu posso orar, clamar a meu Deus e ele vai me ouvir. Qual que é a diferença de Elias para você? Era homem como nós, era homem como eu. Não pense que é só a oração do pastor, não pense que é só a oração daquela irmã do ciclo de oração. A sua oração também é ouvida. Jamais julgue o verbo persistir no passado ou no futuro. Faça sempre no presente. Eu persisto em oração. A gente precisa aprender a ser persistente na oração. Nós também podemos aprender a lidar com as críticas destrutivas por meio da vigilância constante. A vigilância é parte imprescindível em situações de combate. Aquele que vigia nunca é pego de surpresa. Ele reagir com sabedoria implica em perceber que o ataque pode acontecer a qualquer hora e em qualquer direção. Neemias, mesmo tendo colocado a sua vida e o povo nas mãos de Deus, não abriu mão de providenciar sentinelas em todas as partes do muro. Então, meus irmãos, é orar e vigiar, ser constante, tanto na oração como na vigilância. Por meio, lá em 1 Pedro, no capítulo 5:8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda em derredor, procurando a quem possa devorar. E não é somente o inimigo que nós devemos estar vigiando.
lá em Mateus, no capítulo 26, o próprio Cristo, né, o próprio Jesus diz, nos orienta a estar orando e vigiando para não cairmos em tentação. Então, a gente precisa aprender a orar, a vigiar e a vigiar a nós mesmos também. Saber o que eu ando fazendo, o que eu ando ouvindo, o que eu ando falando, o que eu ando pensando. Eu preciso também vigiar a mim também. Perceber o que é que me tira do centro, o que me deixa irado. Às vezes eu costumo dizer que os sentimentos, eles são como uma dinamite. Já viu aquelas dinamites de desenho animado? Acende o pavio e aquele pavio vai queimando, vai queimando, vai queimando. Quando chegar na pólvora, não adianta mais tentar apagar. Vai ser só recolher os caquinhos depois. Eu preciso entender, eu preciso vigiar o que acende o meu pavio. O que me causa ira, o que me causa ciúme, o que me causa inveja. Eu preciso identificar em mim também o que dispara coisas ruins também. Então eu preciso aprender a vigiar o inimigo e os meus comportamentos, os meus pensamentos. Também precisamos estar preparado, precisamos de ter um preparo adequado para defender, para se defender de sua investida repentina dos adversários. Os judeus se mantinham armados em todo o tempo. Para que o cristão não seja surpreendido pelos inimigos, ele deve antever a sua ofensiva. Ele deve estar preparado para isso. Estando devidamente, preparado, tendo conhecimento. O cristão, ele deve tomar toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. E depois de haver feito tudo, permanecer ainda firme na palavra de Deus. Oséias, no capítulo 4, diz que o povo de Deus, o meu povo, perece por falta de conhecimento, por falta de preparo, por falta de buscar na palavra de Deus. Segundo Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Isso é buscar conhecimento. E sabe, meus irmãos, é procurar apresentar-se a Deus. Não é procurar apresentar-se ao homem, ao meu pastor, ao dirigente. Nós precisamos procurar apresentar aprovado a Deus. No tópico 3 aqui, diz que a persistência ajuda a vencer as críticas destrutivas. As adversidades, elas não podem servir de pretexto para que o cristão abandone o seu objetivo. Nós temos que fazer como em Abacuque, no capítulo 3. Independente das circunstâncias, nós devemos estar sempre louvando ao Senhor, confiando na sua vontade. Não há vitória sem lutas. Isso pode até parecer um jargão, mas quando isso se torna verdade na nossa vida, ele deixa de ser só uma palavra, uma frase de efeito. Porque de verdade, meus irmãos, não há vitória sem lutas. Caso você receba uma crítica destrutiva, utilize a sabedoria, utilize o domínio próprio para não cair nessa armadilha e tentar revidar. Utilize a resiliência, que é a capacidade de lidar com os problemas, de resistir à pressão da situação adversas, de lance mão do que realmente é infalível, que é a palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 10, eu vou ler o versículo de 3 a 6. Essa tradução aqui, essa é a Bíblia, a mensagem. E diz assim sobre as armas que nós devemos usar. Diz assim: o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora, ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo o pensamento livre, toda a emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas
estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a ferramenta, ela é a arma que a gente precisa aprender a lidar para poder vencer as ciladas do inimigo. Salmos, no capítulo 19, versículo 7, diz que a palavra de Deus é perfeita e ela revigora a alma. Isso aqui é melhor do que Rivotril, meus irmãos. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. Houve um estudo feito recentemente e parece um estudo sério. Fizeram uma pesquisa e com mais de, acho que foi, não sei quantos participantes aqui agora, não me recordo, mas que a pessoa que lê a Bíblia 4 vezes por semana, imagina você usar essa Bíblia de fato como um remédio, o médico prescreve lá, 4 vezes por semana. Eu vou dizer para você que essa pesquisa concluiu que o sentimento de solidão, para quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, cai em 30%. Problemas com raiva, cai 32%. A amargura no relacionamento cai 40%. Isso relacionamento pai, filho, marido, esposa. Problemas com alcoolismo cai 57%. Contato com pornografia cai 61%, o sentimento de estagnação, né, de paralisia espiritual cai 60% e a fé aumenta 200%. Pensa que remédio santo, que coisa maravilhosa e está aí à disposição. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra a divisão de alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é forte, é poderosa. Creia nisso. Agora vamos ver como vencer as críticas destrutivas, né? No tópico 1 aqui, o primeiro, reagindo positivamente aos obstáculos. Nem todos mantêm a firmeza e a disposição para continuar lutando em meio às oposições. Mas quem reagir positivamente aos obstáculos, Deus vai honrar a sua persistência. Em Apocalipse, nós vemos recompensas para quem continua persistindo, para quem continua lidando, tentando, buscando vencer. Diz assim, vou falar só 3 de tantas que tem lá. Ao vencedor, dar-lhe-eis de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ao vencedor, não receberá o dano da segunda morte. O vencedor herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, meus irmãos, é muita bênção, é muita recompensa para quem persistir. O desfalecimento é a causa de muitas baixas no decorrer do caminho. Por isso, é nessa hora que a gente precisa precisa ser levantado uma liderança eficaz, que diga palavras que animem. E aí, trazendo isso para a nossa individualidade, saber levantar liderança eficaz, é como a gente precisa entender que dentro de nós habita bastante eus, né? Existe muitos eus dentro de mim. Existe a Rosângela da fé, existe a Rosângela mãe, a profissional. Existe Rosângelas, a Rosângela que teme, a Rosângela que se sente capaz, e eu preciso eleger pessoas que vão liderar dentro de mim. Eu não vou pegar aquela Rosângela que se sente abandonada e falar, você vai ser a minha líder. Eu preciso aprender a reconhecer lideranças que são eficazes dentro de mim também. A Rosângela da fé. Eu quero que a Rosângela da fé tenha o papel principal na minha vida.
Aquela Rosângela que não crê, aquela Rosângela que desiste, aquela Rosângela que não tem coisas boas para oferecer, eu não vou deixar ela no primeiro papel. Eu não vou deixar alguém um eu que é triste liderar uma situação. Pensa, um eu triste liderando uma situação, o que, que ela vai dizer? Pode parar. Então, a gente precisa aprender a levantar a liderança eficaz interior dentro de mim. Pega aí, analisa quem são seus eus que tem dentro e elege um para ser a sua liderança. Olha, eu vou ouvir você, eu não vou ouvir esse eu aqui que diz que eu não sou capaz, eu não vou ouvir esse eu aqui dentro de mim que diz que eu não dou conta. Eu vou ouvir um eu que acredita em mim, que fala, vai lá, não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Então, a gente precisa reagir de forma positiva aos obstáculos. Aqui no 2 nós vemos perseverando no propósito pré-estabelecido. Perseverar é não desistir, é seguir, é continuar. Os israelitas se empenharam na obra com todo o coração e isso foi fundamental para o sucesso do empreendimento. Se eles não tivessem sido determinados, teriam desistido diante do primeiro obstáculo. Todo alvo requer perseverança para que ele seja alcançado. Quantos bons projetos fracassaram porque faltou persistência? Lá em Hebreus, no capítulo 10, diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, meus irmãos, retroceder não é de Deus. A gente precisa aprender a avançar e avançar cada vez mais. Uma boa ilustração sobre persistência é aquele dito popular, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Então, não é a força da água. A água é mole, a água não pensa uma água e uma pedra. A pedra é dura. Só que a água, sendo constante, ela consegue o seu intento. E às vezes a gente não tem a paciência de esperar os resultados. Então não é a força do pingo d'água que fura a rocha, mas a persistência em cair continuamente sobre ela. Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, diz que e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, meus irmãos, pensa só, às vezes você pode até plantar e vai desanimar e não vai colher. Que triste, né? Às vezes você joga um trabalho que você dispensou o tempo, você desiste e não colhe porque você desanimou. Lucas, no capítulo 8, versículo 15, também diz assim, mas os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão bom fruto com perseverança. Mateus capítulo 10 diz assim, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos, irmãos, ser perseverantes. Também vencemos críticas destrutivas depositando total confiança em Deus. Não confia em mim, não. Não confia no seu pastor, não confia no seu pai, não confia no governo, confia em Deus. Confie em Deus porque Ele não vai te deixar desiludido. Confiar em Deus é fazer o que é necessário, o que é possível e, por fim, acreditar no impossível. Sabe por quê? Uma das especialidades do nosso Deus é fazer os impossíveis. Neemias, ele procurava inculcar na mente do povo que o Senhor era grande e temível, que Ele era responsável pelo livramento. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisamos, meus irmãos, aprender a ter total confiança no Senhor. Não esperar, não confiar em si. Às vezes a gente se acha tão cheio de si que pensa que eu sou capaz. A gente não é capaz de nada. Ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. É diante das dificuldades que devemos depositar nossa inteira confiança nele, sabendo que ele é poderoso para nos conceder
infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou até mesmo o que pensamos. E eu amo esse versículo porque a gente tem uma mentalidade muito fértil. Para pensar, a gente vai longe. E a palavra de Deus diz que Ele nos dá muito mais do que a gente imagina ainda. Isso está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. O salmista também, no capítulo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ainda no Salmo 56 diz assim: mas quando tiver medo, confiarei em ti. E no Salmo 20 diz assim que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Então, meus irmãos, a conclusão é a nossa luta contra o maligno e o seu sistema corrompido continuará até Cristo levar até o nosso triunfo final. E até lá nós devemos continuar resistindo e impedindo a ação do inimigo contra as nossas vidas. Entretanto, nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor nos confiou, sabendo que a nossa vitória é garantida. A nossa vitória é garantida em Cristo Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Salmo 121 diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isaías 41 ainda diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 2 Coríntios, o capítulo 4, diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, fique com a palavra de Deus, persista. Inculque essa palavra na sua mente, no seu coração. Tenha essa palavra para o dia mau. O dia mau chega e eu preciso ter palavra de Deus na minha vida, porque senão eu não vou conseguir resistir a esse dia mau. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra, Deus, pelo teu cuidado, Paizinho. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua graça, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque nós temos luta, Pai, mas tu que nos capacita, Pai, que possamos aprender a usar, Senhor, as armas que tu nos deixaste, ó Pai. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, obrigada, Deus, pelo teu infinito amor. Eu te agradeço em nome de Jesus. E amém. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, que nos guarde e nos livre de todo mal. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e sobre o nosso lar. Amém? O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado para sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos
Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que daria, meu Senhor, por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou.